Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais um vídeo do canal Eletrolab. O assunto de hoje vai ser sobre fontes de alimentação. É um assunto bastante pedido, bastante recomendado aí pelo pessoal que assiste o canal. E é um assunto bastante vasto, a gente vai tentar explorar aí os principais pontos, os pontos mais importantes sobre fontes de alimentação, ok? Então vamos lá. A fonte de alimentação nada mais é do que um dispositivo extremamente importante nos circuitos eletrônicos em geral e amplamente utilizado, porque nós necessitamos ajustar, adaptar, compatibilizar a energia da tomada, que é o nosso grande fornecedor de energia, salvo pelos equipamentos que utilizam pilhas e baterias. Porém, a tomada, como todos sabem, ela vem com uma energia na forma de corrente alternada, né? Poderia até ser contínua, né? Se fosse contínua, pouparia aí uma etapa importante nas fontes de alimentação, que é a etapa da retificação, né? Mas ela é alternada, já lá, desde aquela guerra das correntes lá entre o Nikola Tesla e o Thomas Edison, né? O Thomas Edison queria que fosse corrente contínua, já tinha patenteado e usado vários sistemas de corrente contínua, mas o Tesla provou que a corrente alternada era mais adequada. E vingou a corrente alternada, e hoje o mundo inteiro transmite a energia elétrica através de sistemas de corrente alternada. E na nossa tomada nós recebemos a energia na forma de corrente alternada, com uma tensão, dependendo da sua cidade, aqui no Brasil, 127 volts ou 220 volts, né? O que também é, para a maior parte das aplicações de eletrônica, uma tensão elevada. Portanto, a fonte ela tem esse papel de ajustar, adaptar e adequar a energia que você tem disponível na sua tomada para os circuitos eletrônicos, ok? Como é que ela vai fazer isso? Ela vai reduzir, normalmente ela vai reduzir essa tensão para uma tensão mais baixa, depois ela vai transformar essa tensão de corrente alternada em corrente contínua, que a maior parte dos circuitos eletrônicos utiliza, ok? Então vamos lá, hoje nós vamos falar sobre fontes, tipos de fontes, funções principais das fontes, um pouquinho de fonte linear, um pouco também de fonte chaveada, para a gente fazer uma espécie de vídeo generalista aqui sobre fontes de alimentação. Ok, pessoal? Então vamos lá. Bom, com relação aos tipos de fontes, nós praticamente temos dois grandes grupos, né? Os grupos das fontes chamadas lineares, são inclusive fontes mais antigas, mais comuns, e as fontes do tipo chaveadas, ok? Dentro desses tipos, nós podemos ter fontes do tipo reguladas, tipo não reguladas, e as fontes chamadas de FAS, né? Que é a fonte de alimentação sem transformador. Vou mostrar no desenho um modelo desse tipo de fonte. Bom, e com relação às fontes chaveadas, também nós temos diversos tipos aqui, nós vamos comentar os mais conhecidos, ok? Desses tipos de fonte. Então vamos lá, pessoal, vamos começar a falar um pouquinho de fontes lineares. Basicamente, a fonte linear ela vai estar distribuída em alguns blocos, né? Você tem aqui uma alimentação, geralmente uma alimentação aqui AC. Você vai passar por um bloco que seria o transformador. Esse transformador normalmente vai fazer uma redução na tensão original ainda em AC, lembrando que os transformadores só trabalham com corrente alternada. Esse transformador vai entrar num retificador. O retificador ele tem o propósito de transformar da corrente alternada para corrente contínua, e ele pode ser composto por diodos ou por pontes retificadoras. E em seguida você vai para o módulo de filtragem, filtro, e finalmente uma parte de regulação, né? O regulador, caso a sua fonte seja regulada, e finalmente a saída. Ok? Então basicamente isso aqui é uma fonte do tipo linear. Você reduz a tensão da energia elétrica da tomada para um valor compatível com a fonte que você quer montar, ou que você quer projetar, passa por uma retificação comutando de corrente alternada para contínua, filtra essa corrente contínua, regula e coloca a saída disponível. Ok? Nós vamos então mostrar o seguinte, que nesse módulo aqui de retificação,
você pode trabalhar com dois modelos clássicos, o chamado retificação em meia onda, e a retificação em onda completa. Ok? Eu vou mostrar já então como ficam as formas de onda desde a entrada até passar por esses dois tipos de retificação. Após essa retificação, por que a gente precisa usar o filtro e como dimensionar um filtro de capacitor para esse tipo de fonte linear, ok? Vamos lá. Bom, vamos lá, os modelos clássicos aqui de retificação em meia onda e em onda completa. Meia onda, nós utilizamos, por exemplo, um diodo, apenas um diodo. Eu estou colocando um transformador aqui, que vai pegar a tensão alternada, vai reduzir para um valor compatível com a minha fonte, e eu vou colocar um diodo e a carga aqui na saída, ok? E na retificação em onda completa eu vou colocar dois diodos, e esse aqui é um tipo de transformador com center tap, ok? Aquele que tem 3 fios na saída. Então eu vou usar as extremidades do enrolamento, vou colocar nos anodos dos diodos, os catodos se juntam para a saída positiva e o center tap vem para a saída negativa da fonte, ok? E aqui é um direto na negativa e o positivo passando através do diodo. Caso você tenha um transformador desse tipo aqui, com apenas 2 fios sem center tap, você pode usar a ponte de diodos, de 4 diodos, vou mostrar aí no desenho, okay? Que vai fazer o mesmo serviço desses 2 diodos com o transformador quando tem o center tap, ok? E o resultado é o seguinte, nós temos na entrada uma senoide, né, que é a forma de onda da corrente alternada que você tem na tomada. Quando você faz a retificação em meia onda, esse diodo ele recebe a tensão do semiciclo positivo da corrente alternada e ele deixa passar. Veja que ele está diretamente polarizado quando você tem o sinal positivo aqui. Ele deixa passar esse semiciclo. Então o semiciclo vai estar na saída lá inteiro. Ok? Quando ele estiver na metade negativa do semiciclo, ele não vai conseguir passar. Lembre-se que o diodo só conduz quando está diretamente polarizado. Aqui ele vai estar inversamente polarizado porque ele vai estar recebendo a parte negativa da senoide. Então não passa. Não passa, então nesse tempo aqui relativo àquela onda vai ficar 0. Depois novamente volta a ter o ciclo positivo, né, no próximo período da onda. E aí, a partir desse ponto eu tenho outro semiciclo. E assim por diante, ok? Então ela vai se repetir assim, com um semiciclo positivo, 0, outro semiciclo positivo, 0, e assim eu simulo uma retificação onde eu cortei totalmente o semiciclo negativo, ok? Bom, isso aqui eu estou mostrando uma fonte para vocês depois da retificação sem nenhum tipo de filtragem. Nós vamos ver porque é necessária a filtragem para conseguir pegar um valor médio aqui desses picos aqui e aproximar isso o mais próximo possível de uma tensão contínua, uma reta, né? Uma linha reta no valor médio da tensão contínua. Aqui na retificação de onda completa eu vou ter uma situação um pouco melhor, porque esses diodos vão trabalhar simultaneamente nos semiciclos positivo quando a fase está iniciando o ciclo aqui e depois quando ela passa a pegar o outro semiciclo passando por aqui. E aí eu vou ter o seguinte, eu vou ter uma repetição assim, no semiciclo negativo na de cima ele vai estar retificando o positivo na de baixo. E assim eu vou ter várias ondas assim. Então essa daqui vai ser a onda retificada em onda completa, sem filtragem, ok? Então basicamente são esses dois modelos, lembrando que na meia onda você usa um diodo, na onda completa você pode usar 2 diodos ou uma ponte retificadora, né? Lembrando, a ponte retificadora é um dispositivo que você tem os diodos incorporados, integrados dentro de um único componente, ok? Ou no caso de ter um transformador com apenas 2 fios no secundário, sem o center tap, você pode usar a ponte de 4 diodos para fazer o mesmo papel e ter a saída retificada dessa maneira, ok? Próximo passo é a etapa de filtragem. Bom pessoal, vamos usar como exemplo a retificação em onda completa, ok? A retificação em meia onda é usada muito pouco ultimamente, só em circuitos que realmente não precisam de uma filtragem de alta qualidade,
são circuitos extremamente rudimentares, que ainda vão usar uma retificação em meia onda. Então, vamos usar como exemplo a contínua e fazer uma filtragem. Então aqui eu tenho o transformador, os dois diodos retificando em onda completa, e eu vou introduzir um novo elemento que é o capacitor de filtro. Ok? Para quê? Para eu tornar essa onda aqui o mais próximo possível de uma linha reta, já que eu vou ter uma tensão de corrente contínua, e o ideal é que ela seja livre de ondulações, extremamente constante naquela tensão que eu estiver medindo, né? Vamos supor que seja aqui 5 volts, né? Então eu preciso que seja uma linha o mais reta possível aqui contra o tempo. Vamos supor que eu estivesse vendo aqui no osciloscópio, uma linha sem ondulações é a melhor tensão de corrente contínua que existe. Isso aqui não se parece absolutamente nada com isso. Então, por conta dessa necessidade, o capacitor vai entrar em ciclos de carga e descarga e vai transformar essa onda numa onda média diferenciada. E dessa forma eu passo a ter uma onda que vai ser mais ou menos assim. Ok? Aí vai. Ou seja, eu vou transformar esses semiciclos todos aqui nessa parte da linha preta aqui. Ou seja, se eu remover ali, eu vou ter uma ondulação muito menor. Ela vai ser assim, né? Ela vai subir um pouquinho, descer, subir um pouquinho, descer, subir um pouquinho, descer. Já melhorei muito, ainda não é uma linha reta, mas já ficou bem melhor. Bom, essa ondulação aqui, residual, quanto melhor a filtragem, menor ela vai ser, até ficar praticamente uma linha reta. A gente vai ver isso na prática, vou mostrar no circuito e como é que isso aparece no osciloscópio, ok? Essa nova onda vai ter uma marca aqui no vale e no topo aqui da onda. Essa diferença de tensão entre esse ponto e esse ponto, eu vou chamar de tensão de ondulação. Tensão de ondulação, também conhecida como ripple. Muitos de vocês conhecem como ripple, ok? Então o ripple da fonte é justamente essa diferença entre o topo e o vale da onda que se monta a partir da filtragem, ok? O capacitor é extremamente influente, o valor dele nessa amplitude aqui. Quanto maior o valor do capacitor, menor essa amplitude, até ele ficar praticamente uma linha reta. Detalhe importante, né? Toda essa situação aqui pode variar em função da sua carga. Então você tem uma carga aqui com uma determinada impedância, uma carga Z, que dependendo dela, se ela provocar, por exemplo, um consumo de corrente elevado, você vai aumentar essa tensão de ondulação. Se for uma carga que consuma uma corrente muito pequena, você vai ter uma ondulação muito menor, ok? E se for, por exemplo, em aberto, aqui você medir direto, sem carga, provavelmente vai ficar uma linha reta, sem ondulação, ok? Então é muito influente a carga que você está utilizando. Portanto, o capacitor deve ser dimensionado conforme a carga que vai ser utilizada e conforme a capacidade da fonte. Existe uma regra prática que diz o seguinte, para evitar muitos cálculos, o capacitor deve ter cerca de 1000 microfarads por ampere. Por exemplo, uma fonte de 1 ampere, usar um capacitor de 1000 microfarads. Esse seria um valor recomendado como mínimo. Você tem uma fonte de 2 amperes, 2000 microfarads e assim por diante. Isso vai te garantir uma filtragem relativamente boa. Para equipamentos mais críticos, por exemplo, para amplificadores de áudio, em que você precisa de uma tensão de alimentação muito pura, muito limpa, né? Sem ondulações, o recomendável é você ter capacitores maiores aqui, inclusive maiores do que essa regra aqui. Essa aqui é uma regra genérica, né? Ok? Eu vou apresentar agora algumas fórmulas bem simples, tá? Não vou entrar muito em detalhe, basicamente para a gente ter uma noção de como calcula algumas tensões aqui e o capacitor de filtro, ok?
Bom, vocês devem lembrar lá do vídeo sobre ondas, em que eu falo sobre algumas tensões clássicas, tipo tensão de pico, tensão RMS, tensão média e alguns outros valores característicos de uma onda. Eu não vou voltar a esse ponto, depois se vocês quiserem rever aqui, o vídeo sobre ondas, como medir ondas e o que são ondas, fala um pouco sobre esses aspectos da onda, ok? Aqui eu vou medir o seguinte. Primeira coisa, a tensão de pico, V de pico, que é essa tensão máxima aqui, ó, ela vai ser igual à tensão eficaz vezes raiz de 2. É bem conhecida essa fórmula, né? Tensão de pico é tensão eficaz vezes raiz de 2. Bom, isso num circuito, isso aqui é uma fórmula ideal, né? Normalmente no circuito que você tem os diodos, você tem uma queda de tensão nos diodos. Então normalmente você faz isso aqui e ainda diminui de 1,4 volts, que seria equivalente ao 0,7 de um diodo e 0,7 do outro diodo. Assim você tem uma tensão mais real aqui, uma tensão de pico, ok? Bom, a tensão eficaz, para eu saber a tensão eficaz, basicamente, a tensão eficaz é a tensão do trafo, né? A tensão do transformador, ok? Nesse caso vai ser a tensão do trafo dividido por 2, o valor eficaz, ok? Depois você tem o valor médio, que seria basicamente o meu valor DC, né, o valor de corrente contínua que eu tenho aqui. O valor, vou botar como VCC, né, o valor de corrente contínua. Ele vai ser 2 vezes a tensão de pico sobre π. Ou simplificando, 0,9 vezes a tensão eficaz. Você pode calcular dessas duas maneiras. Ok? E finalmente, uma tensão que nos interessa muito é a tensão da ondulação, né? A tensão de Ripple. Isso, agora vamos calcular aqui a tensão de Ripple. Vou chamar essa tensão mínima aqui, ó, bem aqui nesse vale, de V mínima. E aqui no máximo, no topo, de VP, de V de pico. Okay? Então a tensão de ondulação, eu já comentei com vocês, vou botar aqui como VR, V de Ripple, é uma menos a outra, né? Então seria V de pico menos V mínima. Agora, existe uma fórmula para calcular em função do capacitor. A tensão de Ripple, VR, ela vai ser igual à corrente de carga, a corrente da carga, que dependendo da carga que você colocar é a corrente da sua fonte, sobre frequência vezes o capacitor, o valor do capacitor. Essa também é uma fórmula prática. Okay? Lembrando que frequência na onda completa, como eu já falei, é de 120 Hz. Então você fixa aqui em 120 Hz. A corrente vai depender da sua carga. É uma corrente de quanto? 1 A, 500 mA, 2 A? Você vai colocar aqui corrente em amperes. O C é capacitor em farads. Você vai obter esse valor em farads caso você tenha a tensão de Ripple ou você determine. Você pode determinar, olha, eu quero uma tensão de Ripple de, sei lá, 1 mV, 10 mV, 5 mV. Tem que ser uma tensão muito baixa para não comprometer a qualidade da filtragem. Então você pode botar esse valor aqui. A carga você tem porque é exatamente o valor da carga que você vai consumir, que você pretende consumir na fonte. A frequência você tem de 120 Hz e daí você joga o C para cá, por exemplo, você faz um contorno aqui na fórmula para obter o valor do capacitor ideal para essa sua fonte. Bom, pessoal, aqui eu montei uma ponte retificadora aqui com 4 diodos e ele está recebendo a alimentação desse transformador aqui, AC. Ele tem mais ou menos 16,6 volts e está passando aqui por essa retificação. E eu estou colocando a ponta de prova nesse momento em cima de uma carga, então vai ser esse resistor aqui, e está gerando essa forma de onda aqui, que é a retificação em onda completa. Ok? Deixa eu dar aqui a escala, a gente percebe bem que eu só tenho o semiciclo superior. Eu não tenho mais o semiciclo inferior da senoide. Exatamente aquela imagem que eu mostrei para vocês de retificação de onda completa, porém sem filtragem. Agora eu vou introduzir a filtragem, um capacitor eletrolítico, e colocá-lo aqui
entre o positivo e o negativo e vamos ver o que acontece com a forma de onda. Para ela sumiu, virou um traço. Eu estou com acoplamento AC no osciloscópio, ok? Se eu colocar o acoplamento DC, eu vou ver o valor dessa tensão. Ele está mostrando aqui, deixa eu botar aqui. DC, ok? Eu estou na escala de 2 volts por divisão. Só que eu estou com a ponta de prova vezes 10. Deixa eu botar aqui na escala adequada. Pronto. 10 volts por divisão, 2 divisões, 20 volts, ok? Estou medindo 20 volts, aparentemente um sinal DC ok. Mas eu tenho um ripple aí. Bom, então eu botei acoplamento AC para poder ver a componente AC que está montada em cima do DC. E vou baixar a escala vertical, porque esse sinal certamente é um sinal pequeno. Vamos botar aqui 500 mV, 200 mV por divisão. Repara que esse aqui é o famoso ripple, né? Aquele desenho que eu fiz. Olha, a onda sobe, reta, sobe, reta. Quando eu coloco uma escala de DC, você não vê, você vê apenas uma reta. Mas na escala AC é possível verificar o ripple que acontece. Aqui seria o pico do ripple, né? E ali o vale, para a gente fazer aquela medida aqui. Inclusive dá para fazer a medida no osciloscópio com a função de cursor. Eu coloco o cursor aqui, puxo um cursor, vou escolher o tipo de cursor para tensão, okay? E puxo o cursor até o vale da onda. Vamos medir aqui qual é a amplitude, né? Vamos fazer o seguinte, vou dar uma congelada na imagem aqui para facilitar. Essa montagem protoboard sempre capta muito ruído, né? Então vai melhor com a imagem congelada. Botei o cursor embaixo, vamos adicionar o cursor de cima e ver a amplitude entre os dois pontos. Olha, deu 196 milivolts em cima de uma corrente contínua de 20 volts, mais ou menos 0,2 volts em cima de 20 volts. É um ripple relativamente aceitável, isso para a carga que eu estou colocando aqui, ok? Eu vou fazer o seguinte, eu vou acrescentar mais um capacitor em paralelo e vamos ver se a gente consegue um ripple menor. Okay, vou botar mais um capacitor desse aqui em paralelo com o anterior, portanto eu estou aumentando a capacitância. Repare, já diminuiu, vamos congelar aqui, ó. Era 196 mV, né? Agora a nova situação vai ser a seguinte. Vou botar aqui o outro cursor. Aproximadamente 124 mV. Baixei de 196 mV para 124 mV, aumentando a capacitância. É mais uma prova de que quanto maior a capacitância, menor o ripple, conforme aquela fórmula que nós mostramos. Ok, pessoal? Só uma demonstração rápida aqui de como medir ripple numa fonte de alimentação, né? Lembrando que você tem que botar o acoplamento AC para você remover a parte DC, a componente DC do sinal. Em cima da componente AC, botar uma escala baixa e fazer as medidas, né? Fazer o trigger e fazer as medidas corretamente para ver qual é a amplitude, se é aceitável ou não para o seu tipo de projeto, né? Isso você precisa avaliar. Ok? E lembrando que o papel do capacitor é justamente esse, né? Transformar aquela onda de 120 Hz, né? de retificação de onda completa, para uma reta o mais nivelado possível, ou seja, com o menor nível de ondulação. A ondulação é justamente o ripple. Ok? Bom, pessoal, com isso nós encerramos a parte 1 desses vídeos sobre fonte, terminando aqui com a parte da fonte linear. Nós vamos continuar o próximo vídeo com fontes chaveadas e depois, no final desse vídeo de fontes chaveadas, um comparativo entre as vantagens e desvantagens da chaveada e da linear. Ok, pessoal? Espero que tenham gostado do vídeo. Se gostaram, cliquem no like, não deixem de se inscrever no canal e até o próximo vídeo. Um grande abraço.